Começar tudo de novo. Nós vamos continuar o nosso estudo no livro dos Salmos. Hoje o Salmo de número 15. Embora o trabalho muito bem feito da Sociedade Bíblica do Brasil, colocando títulos, mas a mim me parece que esse título do Salmo 15 não está tão apropriado quanto deveria estar. Aí o cidadão dos céus. Tem a ver, mas não é a rigor este título. Nós vamos ver há pouco. O salmista diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Eu não tinha combinado com o reverendo Danilo, mas saiu tudo sincronizado. A leitura inicial do Salmo 24, que tem muito a ver com este Salmo, em alguns versículos, e o Salmo 1 agora, que nós cantamos, agora que foi musicado. Então eles estão todos sincronizados e nós vamos ver daqui a pouco. O que Deus espera do povo que Ele escolheu. O que Deus espera de cada um dos seus filhos. Talvez fosse mais apropriado um título assim: o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus deseja que cada um de nós seja. E o que é que nós somos, o que é que nós precisamos ser. Que nós sejamos um povo santo, primando por uma vida justa e íntegra. Em síntese, é disso que o Salmo vai tratar e outros textos correlatos vão tratar nesta noite. Como é que Deus quer que nós vivamos? E a gente já começa com uma pergunta. Será que nós estamos vivendo como Deus quer que nós vivamos? A Igreja de Deus, e quando eu falo a Igreja de Deus, eu não estou falando somente da Igreja Presbiteriana de Olinda, nossa igreja aqui, nem tampouco da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou falando da Igreja de Deus, dos salvos. Porque a Igreja de Deus são todos os salvos, em todos os lugares. Uma das experiências marcantes para mim foi quando eu estive em Roma, lá na Catedral de São Pedro, e depois naquele pátio imenso, com centenas de milhares de pessoas de muitos lugares. Daqui a pouco a gente ouvia um hino cantado em uma língua, um hino dos nossos cantado em uma língua. Eu sabia que era por causa da música, né? Talvez até nem fosse. Mas subitamente a gente ouvia aquele mesmo hino cantado em outra língua. Em outras.
Era cada um com uma bandeirinha para não se perder, né? Os seus grupos. Mas era todo mundo louvando a Deus em línguas diferentes. E assim a gente encontrava outros grupos em outros lugares, em outras cidades, em outros pontos turísticos. E aqueles grupos cantando. E quando nós estávamos no mar de Tiberíades, ali com numa balsa com mais de 300 pessoas, orando para que não houvesse, que as ondas impetuosas no mar não viessem, né? Ficasse tudo calmo, e estava calmo. E todo mundo começou a cantar. Mestre, o mar se revolta. Até eu dizia, por que a gente vai cantar esse hino? Mestre, o mar se revolta. Mestre, que o mar não se revolte. Aquele grupo só do Brasil, né? Mais de 300 pessoas que nós fomos daqui. Pessoas de várias denominações. Pessoas evangélicas, pessoas não evangélicas, que estavam fazendo aquela peregrinação conosco. Todos louvando o mesmo Deus. Estava comentando há pouco com o reverendo Danilo que há coisas que a gente não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Por exemplo, você sabe quantas perseguições o Império Romano moveu contra os cristãos? 4. E a gente vive pregando e falando a morte dos cristãos, a morte na arena e os leões e tal. Interessante, não é? Você sabia que só em uma noite, a noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, na França, veio o mês de agosto, para a gente se lembrar disso, só numa noite, os cristãos mataram cristãos, cristãos mataram cristãos, mais do que todos os cristãos foram mortos no Império Romano, numa noite só. Cristãos matando cristãos. Sim, porque foram os católicos matando os reformados. Matando os reformados. E depois a própria Igreja Católica, o padre mandou tocar o Te Deum e fez até um monumento que hoje está fechado, ninguém visita, vibrando e dando glórias a Deus pela vitória dos cristãos contra os cristãos. Você sabe quantas milhares de pessoas já morreram na Irlanda? Até que ultimamente a coisa está mais tranquila, mas a guerra entre protestantes e católicos, ou seja, cristãos contra cristãos. Protestantes matando católicos. E católicos matando protestantes. E todos se dizendo cristãos. Mataram mais do que o Império Romano matou. É isso que Deus quer de nós. Que porque eu não concordo com a sua doutrina, então eu lhe persigo e lhe mato. Se você não pensar como eu penso, se eu puder eu lhe mato, senão você me mata. Em nome de quem? De Deus. A gente às vezes não sabe dessas coisas e fica levando por outro viés e pensando que tudo está bem. A igreja do Senhor Jesus hoje está bem, no mundo todo. Parece, meus irmãos, que não. O que isso tem a ver com este salmo? Tem. Tem a ver com o que Deus requer de nós, que sejamos um povo santo,
primando por uma vida justa e íntegra. É isso que o salmista vai falar, está falando. E é isso que Deus quer de cada um de nós e do seu povo. Deus não quer que nós vivamos nos degladiando aí e nos matando uns aos outros, especialmente em nome dele. Ou seja, porque eu não quero que o outro tenha o direito de pensar como ele pensa. Cada um tem direito de pensar como quiser. Alguém já disse que o homem é tão livre que se quiser ir para o inferno, nem Deus empata. Liberdade plena que Deus dotou a gente. Mas nós invocamos inclusive a Deus. Invocamos às vezes para fazer o que é errado. E quando nós fazemos o que é errado, às vezes para não assumir as nossas responsabilidades, nós jogamos em cima de Deus. Foi Deus quem mandou. Foi Deus que quis. Foi a vontade de Deus. Se de fato desejamos ser considerados como parte do rol dos filhos de Deus, o Espírito Santo nos ensina que devemos provar o que de fato somos através de uma vida santa e íntegra. Pois não basta servir a Deus através de cerimônias externas, a menos que também vivamos com retidão e sem fazer o dano ou fazer dano ao nosso próximo. Fora isso é o quê? Hipocrisia. É a gente querer ser o que nós não somos. Alguém disse, até brincando, que um homem feliz, sabe o que é um homem feliz? É aquele que tem tanto poder quanto o soldado de polícia pensa que tem. Acho um cara poderoso. Um homem que tem tanto dinheiro quanto os outros pensam que ele tem. E às vezes que um homem tem tantas mulheres que a mulher dele pensa que ele tem. Mas às vezes não tem nada disso, coitado. A vida cristã deve ser uma vida sincera, pura, honesta e verdadeira diante de Deus. Deve ser assim. Há muitos anos, um escritor chamado Erich Fromm escreveu um livro sobre o ser e o dever ser. Vale a pena ainda ler esse livro, o ser e o dever ser. Nós não somos os cristãos que deveríamos ser. Nós somos os cristãos que somos. O que nós deveríamos ser, não somos. Já que vemos a Igreja de Deus desfigurar-se com variadas impurezas para evitar tropeços, existe uma distinção entre aqueles que são cidadãos permanentes da igreja e os estranhos que penetram na igreja por algum tempo. Aqui mesmo, na igreja, aqui. No meu tempo. No meu tempo. Eu já recebi pessoas por profissão de fé que eu, dentro de mim, dizia, não é crente. Mas veio, frequentou a igreja, foi para a classe de catecúmenos, fez o curso da classe de catecúmenos, foi examinado pelo conselho, passou no exame do conselho. Ficou aqui algum tempo, depois acabou o namoro com o rapaz e foi embora. Já vi também, não só moça fazer isso, como rapaz fazer isso também. Ou porque namorava com a moça crente, ou porque namorava com um rapaz crente,
se fingir de crente, seguir tudo direitinho, todos os ritos, fazer o curso, aprender catecismo, aprender tudo, ser examinado pelo conselho, ser batizado, a profissão de fé, depois acabou o namoro e ir embora. Se fosse embora para outra igreja evangélica, tudo bem. Mas não. Aconteceu aquilo que Pedro fala: a porca lavada voltou à lama e o cachorro passou a comer o seu próprio vômito. Está lá na Bíblia, lá na palavra. Agora eu pergunto, qual é a igreja que nunca aconteceu isso? Quem, Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem há, Senhor, que tenha uma verdadeira comunhão contigo? Quem, Senhor, poderá estar onde tu estás? Quem poderá estar em teu santo templo, na casa de Deus? Aí ele diz, aquele que anda com integridade, ou seja, caráter irrepreensível, conduta pessoal e social, que tem um padrão ético. Vamos fazer algumas leituras, preste bem atenção, acompanhe as leituras. Nós lemos há pouco o Salmo 24, vamos voltar ao Salmo 24, versículos 3 a 5. 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vocês estão vendo o texto paralelo de que a Bíblia está tratando? Quem deve permanecer na casa de Deus? Alguns estão pensando que o salmista está falando lá do céu. Está falando do povo dele, de nós, povo escolhido. Vamos ver em Isaías 33, capítulo 33, versículo 14b a 16. Isaías 33, 14b a 16. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com o gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Vocês estão vendo, meus irmãos, como é difícil, à luz da palavra santa do Senhor, nós afirmarmos com toda certeza que nós também estamos morando com o Senhor, fazendo parte da igreja do Senhor, na casa do Senhor. Será que nós temos essas qualificações para termos essa comunhão com Deus, de que a sua palavra nos ensina e também nos exige? Nós temos algumas outras passagens que vão na mesma direção. Lucas, capítulo 1, versículo 6. E quem fizer essa leitura logo vai fazer a seguinte, que é em Lucas também, 2:25. Então preste bem atenção, agora nós saímos do Velho Testamento para o Novo Testamento, pensando sempre nessa unidade. Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor.
andando irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Agora, em Lucas ainda, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem justo e piedoso, que esperava a consolação. O Espírito Santo estava sobre ele. É disso que o salmista está tratando. Não é aquilo que a sociedade bíblica coloca, o cidadão do céu. Mas é o homem de Deus. Aquele que pertence ao Senhor somos nós, povo do Senhor. O que é que Deus espera de cada um de nós? Eu acho que alguns irmãos aqui devem se lembrar de um sermão que eu preguei há algum tempo num acampamento, em que eu mostrava que uma coisa é que o mundo pensa de nós, ou seja, como o mundo nos vê, como nós vemos o mundo, como nós nos vemos a nós mesmos, como o inimigo nos vê e como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Cada um tem uma visão diferente. Eu conheci um homem, se dizia temente a Deus. Eu não vou aqui dar as qualidades desse homem qualificado, senão alguém pode descobrir. Talvez aqui ninguém o tenha conhecido, mas não é ético. Nós estamos pela internet, né? Isso vai muito longe. Mas era um homem muito assíduo à igreja, professor de escola dominical, pessoa muito conhecida, um alto comerciante na cidade onde ele vivia, comércio muito bem conhecido. Mas ele começou, naquela época, a comprar Jeep Willys. Eu comprava em São Paulo, já usado, mandava mudar o velocímetro e trazia para a cidade dele. E vendia como Jeep novo. O nome dele era Moisés. Como eu não estou dizendo qual é a cidade, quem era, né? Mas até um nome bonito, né? Até um nome bonito. Um dia ele foi vender um desses jipes a um parente dele chamado Rubens. Aí na hora que foi mostrar o jipe é novo e tal, aí Rubens olhou para ele e disse: Moisés, antes de você ser Moisés, eu já era Rubens há muito tempo. Lembra da história? Rubens, filho de Jacó, e Moisés lá no Egito. Antes de você ser, eu já sei, eu já era há muito tempo. Essa história não funciona. Às vezes, meus irmãos, nós somos pegos assim. Ter uma vida justa, uma conduta e um padrão social ético é muito difícil. É verdade que a Bíblia diz que não há justo que não caia. E nem ninguém deve ser só lembrado porque caiu uma vez, ou duas ou três, porque o justo cai 7 vezes se levanta. Nem pelo erro que cometeu, mas porque deliberadamente comete. Vamos andar um pouco mais, o tempo exíguo. O versículo 1 e o versículo 5b, eles são a aspiração mais alta do homem piedoso, do homem temente a Deus.
O versículo 1 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Essa é a pergunta. E a parte vai dizer: quem há de morar no teu santo monte? Aí quando você chega no versículo 5b, depois de estudar todo o texto, aí vai dizer: quem deste modo procede não será jamais abalado. Quem é que vai morar? Quem estará com o Senhor? É quem está aqui nesse espelho. A presença de Deus aqui é tipificada pelo seu tabernáculo, ou tenda. O tabernáculo, ou tenda, era um emblema tradicional da presença de Deus, que era uma das exigências da peregrinação em pleno deserto. O Salmo 73, 17, eu já me referi a ele quando nós estudamos aqui o Salmo 13. Acho que os irmãos se lembram disso. Aquele Salmo de Asaf, porque prosperam os ímpios. Ele chega no versículo 17 e diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf vem falando sobre os ímpios, do procedimento dos ímpios, de como ele invejava. Os ímpios faziam tudo aquilo e cada vez prosperavam mais e mais. Como às vezes nós cometemos essa falha de olhar os pecadores. Quanto eles mais roubam, mais têm. E depois eles ficam brincando. Faça isso não, que você pode ir para a cadeia. Eu acabo de dizer, mostra um que esteja na cadeia. Aí você diz: fulano. Sim, fulano. Quantos milhões roubaram e tem um na cadeia? Sim, está na cadeia. Sim, mas ele vai sair. Quando sair, está com dinheiro suficiente, aposentado e pronto. Gente que roubou o INSS, gente que roubou tanta coisa por aí, passou alguns anos na cadeia e depois saiu com todo o dinheiro, não devolveu nada. Outros devolveram 10%, ficaram com 90%. E parece que o nosso país é o país onde o crime compensa. Onde o crime compensa. E a gente chega a ter vergonha dessas coisas. Asaf olhava tudo isso e dizia: eu, um servo de Deus, um homem temente a Deus, louvando no templo, cada dia mais castigado. Aí ele chega no versículo 17 do Salmo 73, ele usa essa expressão: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Interessante, porque aqui este versículo é o divisor de água do Salmo 73. Antes ele só está olhando para os ímpios, para a prosperidade dos ímpios. Aqui ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Essa expressão, entrei no santuário de Deus, no original, ela é mais profunda. Asaf está dizendo: até que entrei na presença de Deus. Não é no santuário apenas. Não é no tabernáculo, na tenda do deserto, ou no templo de Salomão, no santuário de Israel. Não. Até que entrei na presença do Senhor. Até que eu refiz toda a minha vida e me coloquei diante de Deus e passei a olhar a vida de um prisma não puramente moral ou ético, mas de um prisma espiritual. E quando eu passei a olhar de um prisma espiritual, da visão de Deus, eu comecei a ver o fim dos ímpios. Essa expressão ela está muito ligada aqui. Tabernáculo ou Santo Monte. Ou seja, quem estará na presença de Deus. Em síntese, esse versículo primeiro poderia ser visto deste prisma. Quem estará com o Senhor? Quem viverá com o Senhor? Quem tem comunhão com Deus?
O homem justo nunca deve ser movido pela malícia urdida pelos obreiros do mal. E nós nunca podemos fixar os nossos olhos sobre o procedimento dos ímpios e a prosperidade deles. Porque o nosso padrão ético, o nosso padrão moral é outro. Nosso exemplo de vida não é a vida errada dos outros, mas a vida certa. O proceder correto. Nós criamos os filhos, fomos criados, acredito que todos nós, e criamos nossos filhos e netos, mostrando os exemplos corretos, certos, e advertindo-os dos maus exemplos, dizendo: não proceda assim, não faça isso. O homem que teme ao Senhor, o homem que vive perto de Deus, ele é irrepreensível em sua maneira de viver. O salmista diz: não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu companheiro, ao seu próximo, nem suscita notícias caluniosas contra o seu próximo. É interessante, meus irmãos, porque a maioria dos ensinos cristãos é em cima de algo positivo. Mas aqui nós temos tanto de um lado positivo quanto de um lado negativo. Do lado positivo, ele é irrepreensível em sua maneira de viver. Isso é positivo. Mas a gente aprende do outro lado que seja negativo, mas que torna positivo também. Não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu companheiro, nem suscita notícias caluniosas contra o seu próximo. Esse é o homem que teme a Deus. O homem temente a Deus não vive se importando com os maus procedimentos dos outros, porque ele está mais preocupado com a vida dele, em servir a Deus. Às vezes, acontecimentos bem simples que acontecem, que surgem em nossa vida, que você, às vezes, inexplicáveis. Um deles vinha para a igreja com minha esposa no carro, e tem uma poça d'água ali no viaduto que a gente, quando está chovendo, enche muito, a gente já conhece, sabe por onde deve passar. E veio o carro do outro lado, na velocidade que vinha, entrou. Eu não fiquei preocupado com a água que ele jogou no carro. Primeiro não me molhou que o carro estava fechado. Mas eu disse, é por isso que ele se acaba. Ele não sabe se tem um buraco, se não tem buraco, como é, como entrou, perde a direção na força. Aí minha esposa, mas calma. Quem faz isso, encontra lá em cima, lá na dentro ele encontra. Não é que eu desejo isso, não, é que é assim. Comete uma imprudência aqui, uma imprudência acolá, lá na frente. Acontece. Depois pergunta por quê. Aí eu espero, e nós também não devemos estar preocupados, não. Não aconteceu nada com a gente. Vamos dar graças a Deus e continuar a nossa vida. Continuar a nossa vida. Desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas da vida. Muita gente quer viver cuidando da vida dos outros, esquece da sua. A vida cristã nos ensina a olhar para nós mesmos. No meu trabalho de encontro de casais, quando eu era pastor lá em João Pessoa, um dos casais ali me contou uma experiência, o senhor, que ele estava cuidando de alguma coisa, parece limpando alguma coisa, quando veio outro dar ordens a outro casal, e veio de uma maneira brusca, olha, ali todo mundo trabalha de uma maneira voluntária, ninguém ganha nada.
Aí ele olhou para o homem e disse: por que o senhor está agindo dessa maneira? O senhor é o dono do encontro? Não, o dono é o pastor. Não, o pastor também não é dono, não. Nem o pastor é dono. Esse encontro é de Deus. Todos nós aqui estamos trabalhando para Deus. O rapaz está fazendo o trabalho dele para Deus, eu estou fazendo para Deus, e o senhor faz o seu trabalho para Deus. Aqui ninguém é empregado de ninguém, nem subalterno a ninguém. Coisa nenhuma, nós temos plena consciência do que estamos fazendo. Não proceda assim, não. Não proceda, que o senhor está errado. Se o senhor estiver com algum problema, alguma coisa, então o senhor vai lá, fala com o pastor, pede licença, sai, tenta resolver, vem depois quando estiver mais calmo. Mas aqui não é para estar assim, não. Esse homem não era membro de igreja evangélica, não, que disse isso. Em absoluto. Mas deu uma das maiores lições. Basta você ter qualquer posiçãozinha, você acha que manda e que pode, quando deve ser humilde. Esse homem que teme ao Senhor, ele não difama. Geralmente a gente está muito preocupado com os outros quando devia dizer: eu não tenho tempo nem de cuidar de minha vida para estar cuidando da vida dos outros. O tempo que eu tenho é pouco para cuidar da minha vida. Ou então está falando mal dos outros. Por quê? Por quê? Está falando mal dos outros? Não tira vantagens dos seus semelhantes. Este é o homem de que o salmista está falando. O homem que vive junto a Deus, na casa do Senhor, é o homem que não tira vantagem dos seus semelhantes. Como os ímpios fazem. Como os ímpios fazem. Eu sei de pessoas evangélicas, e não pense que eu estou falando daqui de ninguém daqui da igreja, não. O exemplo que eu estou usando não tem nada a ver com ninguém aqui da igreja. Mesmo porque essas pessoas que estão na minha mente não são daqui, não. Mas que tem firmas, tem empresas, são pessoas evangélicas, e que tem funcionários que são da própria igreja onde eles se congregam. No domingo, eles estão ali, lado a lado. E se cantar aquele canto espiritual lado a lado com o irmão, são capazes até de pegar na mão. Ou senta no outro banco para não pegar na mão do empregado. E no outro dia, na segunda-feira, na empresa, estão até falando palavrões para o empregado, que é o irmão que estava no domingo com ele lado a lado da igreja servindo ao Senhor. Eu conheço. Não peço nem perdão a Deus, senão eu estaria mentindo. Eu não estou mentindo. São crentes. Até alguns, até pregadores. Mas que praticam assim. Praticam assim. Só visam o lucro em cima das pessoas. E tiram vantagens dos seus semelhantes. Não vive murmurando. O homem temente a Deus não vive murmurando. Está no Salmo. Você murmura de tudo, reclama de tudo. É interessante, há algumas lições que vêm do budismo, e é interessante ver o seguinte: quem já estudou alguma coisa sobre o budismo, que é tido como religião, mas ele não se fundamenta em Deus, mas no homem. Siddhartha Gautama, que criou o budismo, Buda, tornou-se Buda,
Tem nada a ver com Deus. Assim como o taoísmo no Japão e outros. Pois bem, eles têm alguns princípios interessantes. Depois tornou-se a religião, a maior religião do mundo, o budismo. Mas não é fundamentada em um Deus, mas no homem. Se todo problema consiste na insatisfação do homem por aquilo que ele tem ou que ele é. Aí ele diz, quem tem R$1.000 quer 1 milhão, quem tem 1 milhão quer 10, quem tem 10 quer 100. Quem não tem nada quer ser rico. Aí ele começa a analisar. Mas todo o problema é que você nunca se satisfaz com o que você tem e você sempre quer mais. Esse querer mais, desejar mais, leva você a prejudicar o outro. E você nunca pensa, preste bem atenção, como isso diferencia do amor cristão. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são os dois princípios básicos, os dois mandamentos que resumem toda a lei de Deus. Significa eu desejar para o outro aquilo que eu quero para mim. Aí eu pergunto, você deseja para o outro o que você quer para você? Para você, pão e vinho. Para o outro, as amarguras da vida. Eu posso ter alguma coisa e quero mais. E se eu puder tirar daquele que não tem nada, eu tiro. Eu tiro. Tiro para mim, para minha família, para minha satisfação, para meu meu bel prazer. E o outro, o seu próximo, que se exploda. É a vida dele. Se eu puder ganhar mais explorando o mais, eu vou explorá-lo. Vou explorá-lo. Daí vem a infelicidade do ser humano. A maior parte da infelicidade do ser humano é justamente em cima disso aí. Você nunca ama ao próximo como a você mesmo. Desejar o que deseja para você, querer o que você quer para você, que o outro tenha, especialmente o seu empregado, o seu subalterno. Você não quer isso. Não entristece os seus amigos com conversas idiotas. Já notou isso? O homem temente a Deus não gasta tempo com isso. Com coisas que não adiantam. Com idiotices. Com tolices. Essa é a conduta pessoal daquele que tem medo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? É dar a cada um o que é seu e não querer o que é dos outros. Isso é o princípio chamado princípio da equidade. Esse é o princípio da justiça, o princípio da equidade. Dar a cada um o que é seu e não querer o que é dos outros. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Contra o seu vizinho. São condutas pessoais. Além da conduta social, o que é o caráter ideal de um homem temente a Deus. Ele reprova uma pessoa por falta de humildade perante Deus. Salmo 131, 1, por favor. Salmo 131, 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse é só um curto, salvo engano, são 3 versículos, parece-me. Curto. Mas de lições preciosíssimas.
Não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Sossegar o meu coração diante do Senhor. O que é confiar plenamente em Deus? O homem, quando eu digo homem, eu vou colocar sempre a pessoa. A pessoa luta, passa até certo tempo na vida subalterna aos pais, e se tiver irmãos mais velhos, aos irmãos mais velhos. Depois, quando pensa que vai se libertar, se casa e tem filhos, tem mulher, tem filhos e tudo, a luta, e começa a lutar, ganha alguma coisa, às vezes junta patrimônio, e às vezes junta muito patrimônio, e torna-se vaidosa, e torna-se egoísta, e torna-se soberba, e torna-se altiva. Não era nada. Mas só foi começar um pouquinho o dinheiro, tinha um empregozinho pequeno, coisa simples, queria se casar, mas não pôde, mas arrumou um emprego melhor, aí pronto se casar, aí melhora na vida, tal, e daí a pouco começa a oprimir. Não tinha nada, era oprimido. Agora tem, e passa a oprimir. E passa a achar, como diz o povo na linguagem popular, que é o rei da cocada preta, que é o tal. E que os outros não são nada. Não são nada. Eu como do melhor, eu visto do melhor, eu passei, etc, 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 não ando para aí. Só que se esquece de uma coisa tão simples na vida. Que a idade vem para todo mundo. A não ser para aqueles que morrem jovem. Morrer jovem ninguém quer. Quem morre jovem ninguém quer, então vem a velhice. E se vem a velhice, o seu corpo, vontade você tem, mas o corpo não vai, de jeito nenhum. Não vai. Você quer andar rápido, mas não anda. Quer correr, mas não corre. Carreira de velho é chuto. Começa a decair. E quanto mais anos você vive, mais seu corpo vai decaindo, sua mente vai falhando, e você começa dizendo, como é o nome desse fulano, daquele homem, daquela mulher, como é o nome e tal. Aí a mulher disse, minha irmã, como era o nome daquele namorado alemão que eu arrumei esse Alzheimer? Doutor Alzheimer. Doutor Alzheimer. Seu dinheiro, sua porção, seu patrimônio. E dependendo dos seus filhos, sempre Deus, que é Deus misericordioso, levanta um para cuidar de você, ou uma filha. Os outros passam um ano sem vir em casa. Um ano. Todos têm celular, mas passam um mês sem dar nem o telefone, nem no celular. Celular. Um WhatsApp. Não manda. E no dia que vier em casa, que olha assim para o pai, quero saber agora aquele apartamento bonitão lá em Boa Viagem. O pai tem um em Boa Viagem, tem um na Encruzilhada, tem um lá na Iputinga. Ninguém quer saber da Iputinga, era para lá, ninguém quer. Quer dizer, eu de Boa Viagem, de Piedade. Mamãe, como é que está aquela fazenda? A mãe dizia, nunca mais, meu filho, a gente foi lá. Ainda tem cabeça de gado? Tem. Eu vou lá para saber quantas cabeças de gado vai sobrar para mim. Vai embora a sua vaidade. Vai embora a sua soberba. Vai embora a sua altivez. Vai embora tudo. Se você tiver dinheiro, pode pagar uma cuidadora. Se não, se Deus levantar um filho, bem, se não, você vai ficar no asilo. O filho nem vai lá. Vai não. Bota o dinheiro no banco. Na conta do asilo.
na conta do asilo. Isso é para todo mundo. Felizes são aqueles que têm uma família que acolhe, filhos e filhas que cuidam, que zelam, que estão ali, que em nome do amor que recebeu, do zelo que recebeu, agora retribui em dobro. Retribui em dobro. Senão, está no ostracismo. Os abutres estão por aí, só esperando o último suspiro para brigar na hora da cerimônia fúnebre. Com quantas cabeças de boi vou ficar? Quero saber quais os apartamentos que me sobram, qual o dinheiro que agora vou ter, quanto é que tem no banco. Isso é o resultado do orgulho, da altivez. Não é altivo, Senhor, o meu olhar. Não quero coisa demais para mim. Quero sossegar a minha alma. O homem que teme ao Senhor não oprime ninguém. Se você encontrar uma pessoa oprimindo alguém, esse homem não é temente a Deus. Não é. Quem vive oprimindo os outros, não é. Não aceita suborno e nem prejudica o inocente. Por favor, Êxodo 23, 6 a 9. Êxodo 23, 6 a 9. Não perverterás o julgamento do teu pobre na tua causa. De falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também o suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Isso é a palavra de Deus. Vamos repetir, por favor, até aqui, como está justamente ali. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Até aí. Mas nós temos outra palavra que corre no mesmo sentido. Levítico 19, 15 e 35, 37. Levítico 19, 15. Vamos lá, a 35 a 37. A gente vai correr um pouco. 19, 35 a 37. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Quer dizer, tudo justo. Balanças justas, pesos justos, éfas justos, e tereis, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. É justiça, é equidade. E é interessante que em Deuteronômio 16, 18 a 22, aí vem Deus dizendo como o juiz devia proceder. Deuteronômio 16, 18 a 22. Vejam, prescrição da palavra. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der dentre as tuas tribos, para que julgue o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás somente a justiça,
para que vivas e possuas em herança a terra que é o Senhor teu Deus, que te dá o Senhor teu Deus. Isso é para nós hoje, é para nós amanhã, é para todo o povo, é para uma nação justa. O homem que teme a Deus não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui eu explico. Vou gastar mais uns 2 minutos sobre isso. Usura. No tempo de Collor, alguns aqui se lembram mais nitidamente, outros não, a inflação estava lá em cima. Era 30, 32, 34, 36. Quando chegou no pico mesmo, ela chegou a 82 e a 84. Você chegava no supermercado, as maquininhas estavam remarcando. Aí quando você voltava, já estava remarcando de novo. Era uma coisa séria. Enquanto você descia, digamos, um vidro de azeite, se você não descesse o outro já vinha com outro preço. Era terrível. Era terrível. E naquela época, alguns irmãos da igreja venderam casas, propriedades, alguma coisa, e botaram na poupança, o que é uma ilusão. Uma ilusão. Botava, digamos, 1 milhão na poupança. Aí quando chegava no final do mês, tinha 1.320.000. Eu ganhei 320 mil esse mês. Aí chegava para a igreja, ia dar o dízimo sobre 320 que tinha ganho. Uns 2 ou 3 meses assim, eu vi, quando o presbítero, tesoureiro, deu o relatório, caixa da igreja lá em cima. Aí eu disse, o que está vendo? Eu não vi ninguém arrumar emprego, nada, porque a tesouraria está tão bem. Ah, pastor, é que alguns irmãos que venderam casas, venderam terreno, botaram na poupança e eles estão dando o dízimo sobre o rendimento. Eu disse, sim, mas como é que estão dando esse dízimo? Como? Porque eles não estão ganhando tudo isso. Não, pastor, eles botam, por exemplo, 1 milhão, ganham 320. Não, eles não ganham 320. Não ganham 320. O juro da poupança é 0,5%. Era 0,5%. É o juro. O restante é correção. Ah, pastor, é correção. E correção não é ganho. Não é ganho. Não corrige nem o capital. Corrige hoje, amanhã já está descapitalizado. Eu tenho que dar uma palavra à igreja. Pastor, deixa como está. Não, senhor. Aí eu fui dessa igreja como era. Eu me lembro que minha irmã depois chegou e disse, pastor, eu tenho 500 mil na poupança. E eu dou assim. Se eu receber 150 mil de correção e juros, eu dou sobre 150. Eu disse, não, mas não é assim. Ela disse, mas se eu quiser continuar dando, é outra história. Se a senhora quiser doar até tudo, é um problema seu. Eu não aconselho, porque quem dá tudo que tem, a pedir vem. Né? Quem dá tudo que tem, a pedir vem. Você não doa. Aqui na Igreja Universal, né? Eu estou aqui para ensinar o que é certo. O que é usura? Se o irmão me pede um dinheiro emprestado, passa 2, 3 ou 4 ou 5 meses, e depois vem me pagar, e eu cobro o juro, além do que é permitido por lei, é usura. É usura. Mas se o irmão diz, pastor, o senhor me emprestou X, se for no meu caso, eu empresto 100 reais, que mais que isso não posso, né? Mas que alguém que possa, um irmão que possa, você me emprestou 10 mil, faz 4 meses, eu vou corrigir pela poupança. Estou errado? Não. É usura? Não. Se o irmão receber, é usura? Não.
Ele tá apenas recebendo o capital dele corrigido. Corrigido. É o certo e é o justo, que é corrigido. Usura é quando é além disso. Além disso, aí isso é usura. É se apropriar do irmão que já não pode, certo? E você usufruir. Então, não empreste o seu dinheiro com usura, ou seja, não enriquece às custas do pobre, do irmão pobre e do irmão necessitado. O que é que o salmista diz? Fechando. Veja aí o versículo 5. Não empreste o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Isso não acontece no Brasil, não, viu? Isso acontece em outros países, né? Mas aí o que é que o salmista diz no final? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Viu que lições maravilhosas? Quem deste modo procede, não será jamais abalado. É isso, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina. Os ensinos dos homens são diferentes. Eu exploro mais, eu faço mais, eu mato, eu roubo, tal. Deus não. Ele nos dá esses princípios e depois diz, quem deste modo procede, quem procede assim, não será jamais abalado. Deus nos abençoe. Amém.